Bom, meus amigos, nesse episódio dos Changeman, de início ali aparece um monstro. Ele pega ali no começo um gato e ele amamenta esse gato. No que ele amamenta esse gato ele começa a tomar forma de um humano. No primeiro estágio ali, ele vai estar igual nós aqui, caminhando em duas pernas, braço e mão, só que ele vai ter uma cauda, ainda vai ter o focinho e as orelhas. Depois, no segundo estágio, ele fica idêntico aos humanos. Aí não tem como distinguir. Enfim, esse monstro aqui, ele é o monstro Uba. Ali na dublagem da Uba é W-U-B-A. Enfim. Tá. Ele amamenta, ele começa assim, ele amamenta os animais e os animais tomam essa forma humana. Tudo bem. Os Changeman estão em patrulha, num outro momento ali, eles estão em patrulha. Claro, normais, sem estarem revestidos das suas armaduras. E no que... Tem uma hora ali, o Hayate tá com a sua moto e ele tá passando e ele vê uma garotinha chorando. E a garota diz assim, olha, ele pergunta a garotinha, o que tá chorando, enfim. E a garota relata pra ele, olha, eu tô procurando o Togo, eu vou seguir a dublagem, tá? Nossa dublagem diz Togo, o nome do gato. É um pouquinho diferente ali na legenda, mas enfim. E ela diz, eu tô procurando o Togo, que é o gato dela que desapareceu. E o Hayate pega a foto do gato e ele vai arrastando, chamando o gato ali, arrastando como se fosse ali, é uma caminha. O gato tem aquelas camas, né? Uma caminha por gato, enfim. E o Hayate sai a procurar o gato, e os seus companheiros perguntam, Hayate, o que tu vai fazer? Enfim, e ele diz, eu recebi um pedido de uma garota, enfim. E eles dizem, mas como tu vai fazer isso? Nós estamos em patrulha, enfim. Daí eles, não, mas deixa que eu faço aqui, eu resolvo. Só pra guria não ficar chorando, a garota não ficar chorando. Tá. Ele tá procurando o gato, arrastando aquela cama ali, puxando com uma cordinha. E determinada feita, quando ele tá num lugar ali, vários gatos começam a seguir aquela caminha. E ele olha a foto assim, mas não é nenhum daqueles ali, é o gato da garota. E ele diz, só tem gatos na rua, enfim. E do nada aparece uma gaiola, como se fosse assim, uma armadilha para pegar os animais, e prende os gatos ali. E aí eles são amamentados de novo, tomam o leite do monstro Uba. E do que eles são amamentados, eles começam a tomar essa forma, a se transformar em humanos. E aí o Hayate fica desesperado, mas o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? E daí eles saem da gaiola, enfim. Uma hora o monstro Uba diz assim, o Hayate não entende o que é aquilo que está acontecendo. E o monstro Uba chama todos, venham, venham. E todos aqueles animais transformados em aparência de humanos se retiram com o Uba. E o Uba até faz um breve ataque ali ao Hayate, com umas bolas explosivas que ele cospe ali. Enfim. E aí depois o Hayate vai atrás do monstro, enfim. O monstro ele de uma certa forma ele se esconde ali do Hayate e junto com os animais. Só um adendo assim, nesse episódio o Bulba ele não vai aparecer no campo de batalha. O campo de batalha aqui que vai ficar... O Bulba até aparece no episódio, mas aparece lá na nave Gosma. E não aparece nem quando tá chegando o monstro Uba nesse episódio, assim. Então, o Bulba aparece só quando o Gibluk tá falando lá com o Bazoo na nave Gosma, enfim. Mas, nesse episódio, quem fica no campo de batalha ali é são a Shima e o Uba. No caso, a Shima, que o Bulba sempre tava, enfim. Tá. E aí o monstro se escondeu e o Hayate está indo atrás. E aí o Hayate passa por uma espécie ali de uma pontezinha e ele cai uma hora. E aí aparece uma mulher na frente dele e ela diz, olha, é vergonhoso um homem olhar uma mulher por baixo, enfim. E aí ele diz, me desculpa, enfim. E ele pergunta, você viu alguma coisa estranha? E ela diz assim, pensando bem, acho que foi por ali. Essa mulher disfarçada, na verdade, ela é a Shima. E a Shima nesse... Claro, eu não sei se no original é isso, mas
o que aconteceu, mas aqui para nós brasileiros ela ficou com uma voz de homem. E daí depois passam os companheiros do Hayate ali, também vão junto com ele. E aí tá, no que eles partiram pro lado que a Shima indicou, que aquela mulher indicou, que eles ainda teoricamente não sabem o que é a Shima. E aí a Shima da ponte ela diz assim, monstro Uba, apareça. E o monstro sobe até a ponte e ele diz assim, quem é você que conhece o meu... que sabe meu nome, enfim. E aí ela diz, olha, ela dá um mortal ali e se transforma como Shima. E aí o monstro Uba fica, Princesa Shima, Princesa Shima. Porque a Shima que ela relata nesse episódio que ela foi amamentada pelo leite do monstro Uba. E aí chegam os Changeman voltam ali, estão com suas roupas normais. E aí dizem, Shima, jamais esqueceria sua voz, seu monstro, não sei o que, seu monstro. Aí eles sabiam do engano, enfim. Daí ela diz assim, não permito que chamem, ela diz, não permito que chamem o monstro Uba de, não chamem a Uba de monstro. Eu fui amamentada pela Uba, enfim. Tá. Nisso, tem um primeiro momento ali que a Uba, o próprio monstro Uba, ele dá um comando ali para os soldados Hitler. E há um breve combate ali com os Changeman. Tá, tudo bem ali. Houve ali um ataquezinho, mas coisa bem simples. E depois a Uba tem os seus ataques, enfim. Mas no mais fica por isso. O plano do Diluc é assim, olha, esses monstros, quando amamentados pela Uba, se transformam em humanos, ficam semelhantes aos humanos, e eles vão causar instabilidade na sociedade, ataques na sociedade que a sociedade humana não está pronta para enfrentar, enfim. Vão causar um caos na cidade. E lá e tem uma hora ali que tá acontecendo uns ataques ali, e eles lutam contra esses monstros, mas tem uma hora que os monstros, esses animais se transformam semelhante aos humanos, e tem uma hora que não dá pra distinguir. Tem uma hora que o Hayate ele é atacado por um desses monstros. Ele é arranhado, depois lá na base ele diz assim, como o Change meu som um fracasso, enfim. E aí dizem pra ele, não, mas Hayate não tinha como prever que isso aconteceria, não tem como distingui-los, enfim. Aí tá, lá na base, uma das Changeman tá falando assim, a Mai, olha, eu não sei qual será o próximo passo do inimigo, enfim. E essa é que ela tem uma sacada, ela diz assim, olha, eles fizeram a experiência, eles atacaram os gatos, porque o gato é um animal em grande quantidade e está próximo do homem. E ela diz assim, eu acho que o próximo passo serão os cães. No caso, são animais domésticos, os mais próximos ali do homem, enfim. E aí o Sargento Book diz, olha, deixa o plano com ela, enfim. E aí, seguindo o plano dela, o Hayate, ele tá lá num canil, ele tá rodeado de cães. E aí ele tá se falando assim, porque justamente eu tenho que me submeter a isso, como se esse plano fosse dar certo, enfim. Ele falando sozinho. E do nada, uma hora, ele ouve alguém dizer assim, olha, a ideia é boa. E aí ele olha pro cachorro assim, impossível. Claro, um cachorro não fala. Um animal não fala. Talvez o único que fale é um papagaio, mas ele só repete, ele não fala, ele pensou tal coisa, não, ele só repete, daí tá. Mas um cão não fala, ele, impossível, impossível. Daí o cão diz pra ele, nós também prevíamos que vocês viriam para cá. E aí, no caso, aqueles animais começam a se transformar tomar aquela semelhança de humano. E aí vai ser ataque pra cima do Hayate. O Hayate, ele sai do canil e meio que vai fugir ali pra um lugar ali. E aí ele tem um pequeno ataque ali, ele sofre. Um ataque de um... Aí é um número pequeno de soldados Hitler, enfim. E aí também ele é atacado pelos animais, e da mesma forma que ele fez naquela época, quando ele foi arranhado, ele diz assim, não, mas são animais, eu não posso
matar, destruir essas criaturas terrestres, enfim. Os animais, no caso, estão sendo vítimas ali, eles foram transformados pelo Uba. Tá. Aí depois disso, o Hayate, ele começa a ser perseguido por esses cães. Cães e gatos, né? São animais transformados. E aí tem um cenário assim que é tipo como se fosse... Sabe quando tem aquelas obras públicas de prefeituras, enfim, daqueles canos de concreto gigantes, enfim, tem vários canos ali. E o Hayate, ele vai andando, eu vou usar o termo, ele vai como se fosse um labirinto, não é que seja um labirinto, mas ele vai cruzando ali as entradas dos canos e vai fugindo desses animais, enfim. E aí chega um determinado momento ali que ele está, de uma certa forma, cercado pelos animais. E aí chega a Shima e aí a Shima diz: cães e gatos, deem o golpe final, enfim, para acabar de vez com o Hayate. Aí tem só um adendo. Antes disso, quando o Hayate está sendo perseguido pelos cães ali, antes dessa cena, o que acontece? A Shima pega o Hayate ali, está sendo pego pelos animais ali, depois da pequena batalha com os soldados Hitler, e a Shima diz assim: olha, Uba, o que aconteceria se um homem tomasse o seu leite, enfim. E eles querem que o Hayate prove aquilo ali. Eles dizem: não, nem morto eu vou beber isso aí. De repente ele se transformaria num monstro. E aí tem uma hora que o Hayate consegue se desvencilhar deles ali, enfim. E aí que depois acontece a cena ali dele fugir. Tá. E aí tá, tem uma hora ali que ele tá cercado e o Hayate, quando ele tá desfavorecido ali, aí aparecem redes, duas redes na verdade, que prendem esses animais, essas redes como se fossem armadilhas. E quem lançou essas redes foram os companheiros do Hayate. E aí a Saga diz: ah, Shima, eu tinha certeza que tu viria, enfim, obrigado pela colaboração. No caso, agora os Changeman fizeram, vamos usar o termo assim, uma contra-armadilha. Tá, aí eles se transformam, vai haver, agora a Shima dá o comando para os soldados Hitler atacarem. Os Changeman, dessa vez não só o Change Dragon sempre usa a sua espada, mas todos os Changemans ali usam a Change Espada. E aí eles lutam com a Change Espada contra os soldados Hitler. E depois para final, o Griffon até, o Change Griffon tenta um ataque ali, o ataque dele ali, ele aqui o Griffon, o Change Preto, nesse episódio ele é, digamos assim, o protagonista. Enfim, ele que está procurando o gato da menina, enfim. Ele dá um golpe e depois eles finalizam usaram a Chain de espada e todos finalizam com um Chain de fogo, suas armas ali, enfim. Aí tem uma hora que após eles finalizarem ali os soldados Hitler, o Uba ele faz seus ataques, aí de novo ele cospe aquelas bolas de fogo e ele faz um ataque como se fosse como se fosse ele provocando um incêndio, não seria o termo certo, ele tá cuspindo fogo assim, tá saindo fogo, uma chama de fogo assim contra os Changeman ali. E aí tá, tem uma determinada hora que os Changeman conseguem se desvencilhar do ataque do Uba, e aí depois, cada um com a sua bazuca individual, cada Changeman com a sua bazuca individual, dispara contra o Uba. E depois eles unem as bazucas todas, formam a Power Bazooka, e aí tá na mira, enfim, disparam contra o monstro Uba e conseguem despedaçá-lo, destruí-lo, enfim. Após isso, aí continua o mesmo mecanismo, o Gyodai é acionado, ele vai aonde está o monstro, de certa forma faz o monstro reviver ali, o monstro Uba vira um monstro gigante. Aí, enfim, ocorre ali aquilo que nós já vimos no episódios anteriores, aquelas máquinas saem dos Chain, a base Shadow decola ali, chega ali,
as máquinas, eles unem as máquinas e fazem a conversão terrestre. Daí o Change robô entra em ação e começa a lutar contra o Uba. Claro, o Uba tem os seus ataques ali, sem dúvida. Ele cospe as bolas de fogo, enfim. Ele tem aquelas mangueiras ali de onde sai o leite dele, enfim. Todos os ataques dele ele tem. E tem ataques poderosos. Aí o Change robô, ele dá um... Pra separar... ele usa ali, ele dá uns disparos, ele usa o Change Vulcão nesse episódio, para acabar com os ataques da Uba ali, que são poderosos, ou fazer com que os ataques se reflitam, assim que ele tem feito ultimamente com os inimigos. Ele usa o Change Escudo, e aí depois, para finalizar, os Changeman acionam ali a espada relâmpago, daí ele tira a espada do escudo ali. Enfim, o Change robô derrota o monstro Uba com a espada relâmpago. Após a derrota do monstro ali, os animais, óbvio, eles voltam ao estágio normal. Daí perderam aquela aparência de humanos e voltam a ser animais domésticos, enfim, cães e gatos. E aí, bom, enfim, o Hayate vai até a garota e devolve o gato dela, enfim, achei o toco, tá. E aí eles ficam se questionando assim, isso dá no final do episódio, eles ficam se questionando, tá, mas se a Shima disse que foi amamentada pelo monstro Uba, qual será a verdadeira forma dela? Que agora a Shima tem uma forma de humano, tanto é que ela se disfarça de mulher ali, enfim, mas é só um questionamento que faz. Mas assim os Changeman resolvem mais um problema.